retomamos aqui. Ó, 2 Tessalonicenses 2,13. Olha o que diz. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ó. Vamos lá. Ó, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus te escolheu desde o início para a salvação. Não foi Deus que escolheu salvar aqui, não? Foi, não? Então, aqui é um plano. Porque não é acidente, aqui é um plano de salvação. Né? A gente pode até englobar isso aqui uma predestinação. Porque Paulo vai dizer aos Gálatas assim, ó, Deus me escolheu desde o ventre. Então, Deus vai escolher Jeremias desde o ventre. Para Jeremias ser profeta. Deus já havia predestinado ele para ser profeta. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Futuro, glorificação. Na glorificação estaremos sendo salvos da presença do pecado. O cristão será salvo na volta do Senhor, de todas as fraquezas físicas que são resultado do pecado e da maldição de Deus sobre o mundo pecador. E colocando em total acordo com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, também vós vos manifestarei com Ele em glória. Colossenses 3,4. Alguns abandonarão a salvação. A Bíblia dá a entender que muitos daqueles pelos quais Cristo morreu aceitarão a sua provisão salvadora, mas depois a abandonarão, perdendo com isso o direito à vida eterna. Sobre esses escreveram Paulo e Pedro. Perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. 1 Coríntios 8:11. Negarão o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. O descuido da salvação trará males terríveis. Pela incredulidade, o homem rejeita Cristo, dando vazão aos demais pecados, o que por fim o levará ao inferno. O homem que se descuida da salvação recebe pior castigo. Tá? Vamos ler aqui João 3,18. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18 ao 21. (3, 18 ao 21). Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Porquanto não crer no Filho, porque não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Os elementos aparentes da salvação. A salvação envolve ação por parte do homem e por parte de Deus. Qual a ordem cronológica dessas ações? Por exemplo, o homem crê e o Espírito Santo regenera. Quem vem primeiro? A fé ou a regeneração? Tal questão não deve tomar o nosso tempo, porquanto não podemos resolvê-la. Se no homem a regeneração vem primeiro, temos neste caso um descrente regenerado. Mas na hipótese contrária, se a fé vem primeiro, isto é, se o homem crer antes de ser regenerado pelo Espírito, temos um crente não regenerado.
o que seria contra todos os ensinos do Novo Testamento e contra a experiência que temos tido da vida cristã. Não cogitemos, portanto, de uma ordem cronológica. Completa-se a fé na regeneração, e a regeneração realiza-se quando o homem crê. São estes os dois lados de uma mesma coisa, parte feita por Deus, parte pelo homem. Há na salvação a mais íntima cooperação entre Deus e o homem. Arrependimento. O arrependimento consiste, enfim, no abandono do pecado. Há um elemento intelectual no arrependimento. A palavra grega para arrependimento é metanoé. Aliás, metanoi, quer dizer metanoia, tá? Vou repetir aqui, é metanoe, que significa metanoia, que significa mudança de mente ou autoexame. Não é uma transformação superficial ou temporária, mas uma mudança fundamental de atitudes, principalmente com relação ao pecado. O pecado não é uma negligência, o pecado é mais negligenciado, desculpado ou chamado de estilo de vida. O pecador arrependido reconhece ser culpado diante de Deus e abandona seus pecados para agradar a Deus. Há igualmente uma mudança de atitude para com Deus. Não se pode esquecer o elemento emocional do arrependimento, a tristeza genuína, causada pelo pecado implícita. Só que não devemos confundir arrependimento com remorso. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Arrependimento teve Pedro, quando a trombeta foi tocada, né? Jesus disse, antes que o galo cante, ou seja, antes que o soldado mude de turno e toque a trombeta, você vai me negar 3 vezes, tá? Pedro se arrependeu e chorou amargamente. Isso foi um arrependimento, porque Pedro teve mudança de comportamento, mudança de atitude, tá? Já o remorso, quem sentiu foi Judas, que pegou as moedas, jogou para os sacerdotes, onde eles compraram o campo de sangue, o campo do oleiro, e automaticamente após isso ele foi para se suicidar, tá? Só que a gente sabe que aconteceu uma coisa entre esse percurso, que ele foi despedaçado, que ele caiu, foi despedaçado e as suas vísceras ficaram expostas, tá? Então arrependimento é uma coisa e remorso é outra, tá? Vamos ler Salmo de número 51, versículo 1, verso 1. Salmo 51, verso de número 1. Salmo de Davi, que escrito está, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Tá? Prossigamos aqui. Há ainda o elemento volitivo, um ato definido da vontade para tomar e receber. O que Deus oferece? A palavra grega metanoia sugere fortemente que o pecador mergulhe para além da mera consciência intelectual quanto à pecaminosidade. Mas o que faça com tal ímpeto e repulsa que o leve a rejeitar o mal e a seguir a Cristo, desejando aprender cada vez mais do Salvador. Vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O arrependimento abre agora a porta para a manifestação da fé no coração do homem. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A fé não é uma coisa que vem do homem, mas é uma operação de Jesus. Ou seja, a fé é um dom, é um presente de Deus. Tá? A fé não é uma coisa que vem do homem, mas é uma operação de Jesus, que é o autor
e consumador da fé pela palavra de Deus. Ou seja, quem é o autor, ou seja, quem é o início da fé, Cristo. E quem é o fim da fé? Cristo também. Então ele é o autor e o consumador da nossa fé. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E pelo Espírito Santo que também é no coração do homem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, presenteador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo de número 6. Pela fé, o homem arrependido tem um encontro com Deus. Encontro que procura um milagre. O penitente é recebido por Deus, que o restaura perdoando-lhe os pecados pelos méritos de Jesus. É realmente um grande milagre. É o caso do Zaqueu, o publicano, lá em Lucas 19, né? Que ele subiu, né? Você conhece a história, para ver Jesus, né? Porque o encontro com Cristo nunca começa em cima, sempre começa embaixo. Portanto, Cristo pede, desce Zaqueu, né? Já está começando errado. Nunca se começa subindo, sempre se começa descendo, né? E ele falou assim, você quer, eu tenho defraudado alguém, vou te restituir 4 vezes mais. Então aí veio a salvação, tá? Porque ele se arrependeu das suas obras, dos seus atos. Fé. A pregação de João Batista, bem como de Jesus Cristo, insistia neste ponto. Arrependei-vos e crede. Crer é o passo seguinte, ou, muitas vezes, é um passo paralelo ao arrependimento. Crer é ter fé em alguma coisa, mas também é necessário definir bem esta questão de crer. Ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem, eu creio ou eu tenho fé, mas é possível crer em algo errado? É possível ter fé ou crer na pessoa errada? A questão fundamental é em quem se crê. A salvação vem pelo fato de se crer em alguém, Jesus Cristo, que fez algo, morreu pelos nossos pecados. A fé apresenta um conjunto de elementos que se amalgamam e fornecem, no todo, uma visão completa da resposta humana aos atos de Deus. Podemos destacar pelo menos 3 elementos, o intelectual, o emotivo e o volitivo. Vejamos cada um deles. Elemento intelectual. A fé envolve razão, conhecimento. Há uma crença na revelação de Deus, mesmo que seja a revelação natural, mas principalmente nos fatos históricos das Escrituras e nos seus ensinos, particularmente os essenciais sobre o pecado e a necessidade de arrependimento. Crer é um ato de fé, mas envolve razão, por mais limitada que seja a pessoa. Eu sei em quem tenho crido. Tá? Essa expressão aqui, gente, eu sei. Significa estou cheio. Essa expressão aqui, ó, eu sei, significa estou cheio. Tá? Quando Jó diz assim, ó, eu sei em quem tenho crido. Aliás, Jó diz assim, eu sei que tudo pode. Né? Quem diz eu sei em quem tenho crido foi Paulo. Está dizendo assim, ó, estou cheio. Né? Estou cheio de certeza, estou cheio de convicção. Eu sei que o meu Redentor há de se levantar. Então, o Jó estava apontando para Cristo. Tá? Eu sei que tenho crido, diz Paulo, tá? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Não é preciso ser um gênio, mas a pessoa precisa saber o que está crendo. Né? Este elemento intelectual não tem sido levado a sério em muitas pregações contemporâneas, muito voltadas para as emoções, mas deve ser ressaltado em nosso estudo. A fé também é compreensão. A crise de fé de Asaf, no Salmo de número 73,
terminou quando ele compreendeu. Então percebi, no verso de número 17. Numa frase que é título de um livro de Stott, crer também é pensar, ok? Porque a nossa fé, ela é uma fé racional, tá? Ela não pode fugir do raciocínio, tá? Do conhecimento, tá? Nossa fé tem que estar pautada em algo, sustentada em algo, tá? Elemento emocional. A fé envolve emoções também, e este aspecto tem sido esquecido em muitas das pregações das chamadas igrejas tradicionais, que enfatizam muito conhecimento sobre Deus e esquece que o homem é também um ente emotivo. Henry Thiessen define em seu livro Palestras em Teologia Sistemática o elemento emocional da fé como sendo despertar da alma para as necessidades pessoais e para a aplicabilidade pessoal da redenção fornecida em Cristo, juntamente com o assentimento e essas verdades. É verdade que as emoções são subjetivas e nunca podem se sobrepor aos fatos. É importante ressaltar isto e que uma pessoa pode ter emoções erradas. Eu senti no meu coração, diz alguém, mas o coração é enganoso, nos diz Jeremias 17, verso de número 9. Leiamos a oração de Davi no Salmo de número 51, 10. Restitui-me a alegria da salvação, o prazer da salvação, porque o pecado nos rouba a alegria da salvação. Este relacionamento fora perdido por causa do pecado. Como ele mesmo cantou no Salmo 32, verso 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. O desequilíbrio emocional e a histeria que se observam em certos cultos devem ser bem analisados. Podem ser apenas descontroles de emoção. Ao mesmo tempo, temos que dizer isto: tirar da fé o elemento emotivo é reduzi-la a mero exercício mental, parecido com o racionalismo cristão ou com o gnosticismo dos tempos neotestamentários. É tirar a beleza do evangelho, é tirar a capacidade de chorar pelos pecados e exultar com a experiência da graça. Se crer também é pensar, crer também é sentir, é alegrar-se, é arrepender-se e ter belas e sadias emoções. Elemento volitivo. Este elemento volitivo da vontade envolve vontade da pessoa em crer, não sendo isto apenas uma aceitação de um fato, mas a colocação da vida, envolvendo sua razão, suas emoções e seus desejos. É o lado existencial da fé, que leva a pessoa a se apropriar do que crê. Como escreveu o apóstolo João: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Não basta reconhecer o fato, mas receber o fato na vida. A vontade de crer, portanto, deve vir após o conhecimento intelectual. Alguém pode ser capaz de explicar o plano da salvação e está perdido porque não se apropriou da salvação. Conversão. Quero um golinho também, vida. Obrigado, tá? Cafezinho quentinho que tá frio, gente. Obrigado, Vitor. Conversão. Delícia. Obrigado. A conversão, segundo a definição mais simples, é abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. Atos capítulo 3, versículo 19. O termo é usado para exprimir tanto o período crítico, em que o pecador volta aos caminhos da justiça, como também para expressar o arrependimento de alguma transgressão
por parte de quem já se encontra nos caminhos da justiça. Vamos ler Tiago capítulo 5, versículo 20. Tiago 5, versículo 20. Matando agora de café. Tiago capítulo 5, versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte. Deixa eu ler respeitando a vírgula. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte. Uma alma se cobrirá uma multidão de pecados. Tá? Esse texto aqui, não vou nem entrar nesse texto aqui. Esse texto aqui, gente, ele é muito mal interpretado. Tá? Eu vou ler em outra tradução, mas esse texto aqui, vida, ele é muito mal interpretado. Porque eu já vi pessoas interpretando esse texto aqui, dizendo que quando você ganha alguém para Cristo, essa pessoa, por ela se converter a Cristo, uma multidão de pecados de outras pessoas são perdoadas. Tá? Isso é uma heresia, tá, gente? Isso não é um erro teológico. Isso se torna herético. Por quê? Eu estou dizendo que o que vai perdoar pecado dos outros é a salvação de alguém. Então eu estou anulando o sangue de Cristo. Eu estou anulando o sacrifício do Cordeiro. Eu estou anulando o sacrifício pascal, o sacrifício vicário de Cristo. Tá? Vamos ler aqui na tradução da King James, que diz assim, ó. Saiba ele que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma, que é a dele que se converteu. E cobrirá uma multidão de pecados dele. É do indivíduo que se converteu. A pessoa que se converteu, que pregou para mim, me converteu, salvou a minha alma da morte e cobriu uma multidão de pecados, não do mundo, uma multidão de pecados minha, através do sangue de Cristo. Porque eu ouvi, eu me despertei para a fé. Então, porque eu criei, automaticamente eu vou confessar. Porque primeiro se crê, né, para depois se confessar. E quando eu creio e confesso, perdões eu recebo. Aliás, perdão eu recebo pelos meus pecados. Tá? Então esse texto aqui, ele é muito mal interpretado. Tá? Chega a ser herético, não chega a ser um erro teológico. É uma heresia. Tá? A conversão está muito relacionada com o arrependimento e a fé. E, ocasionalmente, representa tanto um como o outro ou ambos. No sentido de englobar todas as atividades pelas quais o homem abandona o pecado e se aproxima de Deus. Vamos ler Atos 3,19. Atos 3,19. Atos 3, 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Está esfriando muita coisa. Como se distingue conversão de salvação? A conversão descreve o lado humano da salvação. Por exemplo, observa-se que um pecador bêbado, notório, não bebe mais, nem joga, nem frequenta lugares suspeitos. Ele odeia as coisas que antes amava e ama as coisas que outrora odiava. Seus amigos dizem, ele está convertido, mudou de vida. Essas pessoas estão descrevendo o que aparece, isto é, o lado humano do fato. Mas o lado divino, diríamos, que Deus perdoou o pecado do pecador e lhe deu um novo coração. Mas isso significa que a conversão seja inteiramente uma questão de esforço humano?
como a fé e o arrependimento estão inclusos na conversão, a conversão é uma atividade humana, mas, ao mesmo tempo, é um efeito sobrenatural, sendo ela a reação por parte do homem ante o poder atrativo da graça de Deus e da sua palavra. Portanto, a conversão é o resultado da cooperação das atividades divinas e humanas. Tá? Assim, também operai a vossa salvação. Ou seja, em outras traduções diz que desenvolvei a vossa salvação. Tá? Quando a gente vê que a salvação ou a conversão ela é parte Deus e parte homem, não quer dizer que o homem faça por merecer a salvação. Tá? Não é isso que está querendo dizer. Está querendo dizer que quando a graça alcança o homem através da salvação, o Espírito Santo que começou a boa obra, ele vai fazer com que a pessoa mude comportamento, mude atitude, mude pensamento. Porque é impossível alguém que se encontra com Cristo e receba o Espírito Santo fazer as mesmas práticas. Tá? Porque o Espírito Santo vai concluir essa obra. Porque o Espírito não falha. O Espírito Santo ele não falha. Ele começa a obra, tá? Porque diz a Bíblia em João 14, 26, que aquele que crer na minha palavra e obedece à minha palavra, eu e o Pai viremos e moraremos nele, fazemos morada nele, através do Espírito Santo. Automaticamente a pessoa vai mudando o seu comportamento paulatinamente. Outros têm mudança bruscas. Muda de forma estonteante, de uma forma radical. Tá? Mas isso aqui não quer dizer que o homem fez por onde receber a salvação. Isso aqui não vem do homem. Se eu falar que isso vem do homem, isso aí que é heresia. Não é erro teológico, é herético. Tá? Deus através do homem. Por que essa palavra através do homem? Porque quem vai mudar as minhas obras através do Espírito Santo sou eu. Quem roubar, não vai roubar mais. Porque eu era o mecanismo do pecado. Por causa da carne que existia em mim, eu era o mecanismo, a ponte para fazer o pecado. O instrumento usado para fazer o pecado. Mas através do Espírito Santo, eu não vou mais praticar essas obras. Tá? Isso que nós precisamos entender. Vamos lá. Ó. Assim também, operai a vossa salvação, com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós. Tá? Então o resultado que eu vou ter fora é porque algo está acontecendo dentro. Porque Ele opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Tá? Está lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 e 13. As seguintes passagens referem ao lado divino da conversão. Tá? E estas outras referem-se ao lado humano. Vamos ler uma. Vamos ler, quer ver? Atos 3, 26. Lado divino. 3, 26. Ó. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das suas maldades. Então isso aqui a gente vê que é o lado divino. Vamos ver agora o lado humano, tá? Ainda em Atos 3, vamos ler o 19, 11, vamos ler 19, aliás, 3, 19, depois vamos ler o capítulo 11, 18. Esse 3,19 aqui, esse 3,19 que a gente até lemos, mas como está aqui na apostila, eu tenho que falar também sobre ele, tá? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Tá? Então esse aqui está botando que é o lado humano, tá? Só que eu tenho que dar um adendo aqui. Esse lado humano aqui de se arrepender e se converter, ainda que tenha, em suma, a participação humana, mas ele só vai se converter por causa do Espírito Santo. Porque é ele que convence. Ou então eu tenho que dizer aqui que quem convence o homem do pecado da sentença do juízo é ele mesmo. Tá? Então nós precisamos tomar cuidado com isso aqui.
Tá? Para nós não entrarmos no campo herético. Porque existe erro teológico, existe erro herético. Né? O que é um erro teológico? É eu errar um espaço geográfico, é eu errar um nome, é eu errar uma quantidade. Né? Mas agora, quando abrange a salvação, eu não posso entrar no campo da heresia. Tá? Porque só vai se arrepender e se converter pela ação do Espírito Santo, porque é ele que convence. Agora vamos ler capítulo 11, versículo 18. Capítulo 11, versículo 18. Ih, vento gelado, meu Deus. Capítulo 11, versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Tá? Ó, você observa que a apostila falou que esse aqui é o lado humano. Mas isso aqui eu tenho que contrapor. Porque se foi Deus que deu, não tem nada do lado humano. Um homem só fez o lado humano porque foi Deus que deu o arrependimento. Através do Espírito. Pegou isso aqui? Portanto, depende do homem sim, porque o homem é um mecanismo que vai confessar. É um mecanismo que vai crer, mas é não por sua vontade. Pela ação do Espírito Santo. 100% lado divino. Que não cabe ao homem. Porque a nossa natureza é ruim. É pecaminosa. É inclinada para o mal. O que faz a gente sair desse ponto que eu disse é a pessoa do Espírito Santo. Tá? Nós precisamos tomar cuidado com isso aqui. Tá? Para não dizer que a salvação, o homem faz parte da salvação. Porque se ele faz parte da salvação, ele merece. Porque ele fez por onde merecer. Então anula a graça. E nada nem ninguém anula a graça, que é Cristo. Vamos lá de novo. Qual se opera primeiro? A regeneração ou a conversão? As operações que envolvem a conversão são profundas de caráter misterioso. Por consequente, não as analisaremos com precisão. Vamos lá. Por consequente, não as analisaremos com precisão matemática. Augusto Strong, em sua teologia sistemática, conta o caso de um candidato à ordenação a quem fizeram a pergunta acima. Ele respondeu: regeneração e conversão são como a bala do canhão e o fundo do canhão. Ambos atravessam o cano juntos. Regeneração. A regeneração é a obra fundamental por graça e instantânea de Deus que outorga nova vida ao pecador que aceita Cristo como seu salvador pessoal. Através desse milagre, o pecador é ressuscitado da morte, pecado, para a vida, justiça em Cristo. Esta nova vida é a natureza divina que passa a habitar no crente, mediante o poder do Espírito Santo. Tá? Vamos ler 1 João, capítulo de número 1, versículo 12 e 13. 1 João, tá? Epístola, tá? Capítulo 1, versículo 12 e 13. Que diz assim: João 1. Não é nem 1 João. É Evangelho, tá? João, Evangelho. João 1, versículo 12 e 13, que é muito forte esse texto aqui. Muito forte. E diz assim, ó: mas a todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então uma observação aqui. Para ser filho de Deus tem que fazer o quê? Tem que receber ele. Né? E como você recebe? Está lá em Romanos 10, 9. Com crer no coração e confessa com a boca. Tá? Mas olha o versículo 13. Aos quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Está falando que teu nascimento não foi um acidente, não foi um erro, não foi algo que seu pai e sua mãe planejou. Vamos fazer um filho, vamos fazer uma filha. Não. Não foi porque eles projetaram isso. O seu nascimento é plano, propósito, estabelecido por Deus. Tá? Sem esta miraculosa transformação espiritual, o pecador arrependido permanecia morto na sua natureza pecaminosa. Tá? Então, em Efésios 2:1 nós já lemos já. E incapaz de conhecer a Deus num relacionamento pessoal. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Diz assim: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Os meios da regeneração. A Escritura apresenta a regeneração como obra de Deus, mas há numerosos meios e agências envolvidas na experiência que faremos bem em notar. Vontade de Deus. Somos nascidos da vontade de Deus. Nós já lemos João 1,13. As palavras de Tiago esclarecem ainda mais. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tá? Está lá em Tiago 1,18. Morte e ressurreição. Precisamos nos lembrar de que o novo nascimento é condicionado à fé no Cristo crucificado e que a ressurreição de Cristo está igualmente envolvida em nossa regeneração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro, capítulo número 1, versículo número 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra de Deus para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tá? Tá em Tiago capítulo 1, versículo 18. Tá? A Bíblia no Novo Testamento, até o apóstolo Paulo vai dizer muito acerca da salvação das primícias. Tá? Por isso a gente precisa estar antenado. Porque em Israel existe duas colheitas. Existe a primícia, que são a colheita dos frutos que ficam na copa das árvores, fica na parte de cima dos arvoredos, que elas são maduradas porque elas são expostas ao sol. Tá? E alguém vai dizer, essas são as primícias. Foi madurado antes do tempo por conta do sol. Essas são colhidas antes das demais e é levado para os sacerdotes para ser colocado no celeiro como primícia. Depois vem outra colheita, tá? Que são os frutos tardios. Tá? Isso aqui aponta para dois arrebatamentos. Tá? Então existem dois tipos de arrebatamento. Os que vão ser salvos primeiro, que são as primícias, e os que vão ser arrebatados depois. Pastor, não estou entendendo. Não, isso aqui é escatologia. Tá? Se você não está entendendo, muitas vezes, porque as pessoas te ensinam, mas ensinam de forma que eles ouviram, não de forma que eles pesquisaram e estudaram. Tá? Então isso aqui a gente precisa, com um tempo, passar para vocês. Eu estou lecionando Jornada do Apocalipse, do capítulo de número 1 do Apocalipse ao capítulo 22. É um Apocalipse descomplicado.
tá? Porque muitas pessoas acham que o Apocalipse é complicado, não é, tá? Nós estamos passando e muitas pessoas estão sendo alcançadas por isso, tá? Então vou voltar para aqui, tá? A palavra de Deus é um dos principais agentes para a nossa regeneração. E o mesmo pensamento é expresso em João 3,5, 1 Pedro 1,23, que a água a que se refere João 3,5 não é o batismo. É evidenciado pelo fato de que em Efésios capítulo 5, 26, a nossa purificação está relacionada à palavra. Deve-se explicar, Tito 3,5, da mesma maneira, pois é claro que a água não tem poder regenerador. O apóstolo Paulo havia gerado os coríntios mediante o evangelho, mas havia batizado apenas algum deles. Zaqueu, o ladrão arrependido, e Cornélio foram declarados salvos antes de terem sido batizados em água. Tá? Isso aqui eu te faço aqui rapidinho também, uma coisa aqui também. O batismo, vida, não salva. Tá? O batismo não salva. Porque o escritor aqui mencionou o ladrão arrependido, que não foi batizado ele. Tá? Eu não vou citar Cornélio, nem vou citar Zaqueu. Tá? Porque Cornélio foi declarado salvo antes de ter sido batizado, ok. Então isso aplica que o batismo não salva. O batismo é um símbolo, é um cumprimento. Tá? Eu quero que você entenda aqui, que eu quero pegar com ênfase aqui o ladrão que estava na cruz. Ele não foi batizado, mas ele recebeu salvação. Ele recebeu salvação. Nicodemos, um rapaz muito influente, ele também foi salvo. Nicodemos foi salvo, está lá em João 3. Só que Jesus disse assim, ó, Nicodemos, se tu não nascer da água do Espírito, tu não pode herdar o reino dos céus. Quem não é batizado é salvo. Confessou Cristo, creu, recebeu salvação, mas se ele não for batizado, ele só não recebe o reino. Olha como é importante a gente estudar acerca de salvação e de reino. Tá? Então a igreja precisa ensinar isso aqui para os seus membros. Salvação e reino. O batismo abre a porta para o reino. Porque se tu não nasce da água e do Espírito, tu não pode entrar no reino dos céus. Ele não disse salvação. Ele falou do reino. Tá? Você querendo, você marca, a gente se programa e passa esse estudo para você. Tá bom? E é um estudo muito pertinente. Muito pertinente. Assim como o do Apocalipse, que é muito pertinente. Tá? Tem gente que não sabe o que vai acontecer no milênio. E essa é a grande problemática da igreja. Ela está indo para um lugar que não sabe como vai ser esse lugar. Você compra uma passagem, ou você viaja para um lugar que você não sabe como é que é lá? Se você for para Porto das Galinhas, você quer saber como é que vai ser lá, o hotel, que você tem direito, enfim. Porque nós estamos rumando a Nova Jerusalém, a vida eterna, o eporâneo, e nós não sabemos como é lá. O Espírito Santo. O agente eficaz, real, na regeneração é o Espírito Santo. A verdade não constrange a vontade por si só. Além disso, o coração não regenerado odeia a verdade até ser trabalhado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus disse acerca do Espírito Santo, em João capítulo 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, podemos afirmar que o Espírito Santo é tanto um advogado quanto um acusador. Claro que foi forte, hein? Vamos ler João 3,5. João 3,5. Ó, o 5, Jesus respondeu, na verdade e a verdade, esse aqui no original está assim, vida, ó, aqui está assim, na verdade vos digo,
No original está assim, ó, na verdade e a verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, ó, no reino. Aqui não quer dizer salvação, tá dizendo reino. Porque se você vê, Jesus nunca pregou sobre salvação. Pode ver os evangelhos, nunca falou sobre salvação. Sempre falou do reino. Porque ele é a própria salvação. Porque quem alcança ele recebe a salvação. Mas ele quer te apontar para o reino. Prossigamos aqui. Vamos guardar aqui para poder concluir. O rabino Eliezer Ben Jacob diz: quem cumpre o mandamento conseguiu um advogado para si, e quem transgride o mandamento conseguiu um acusador para si. Diz Augusto Strong: não é um simples aumento na claridade que vai permitir que um cego veja a enfermidade no olho que tem que ser curada primeiro, antes que os objetos externos se tornem visíveis. Apesar de trabalhada juntamente com a apresentação da verdade ao intelecto, a regeneração difere da persuasão moral por ser um ato imediato de Deus. Talvez seja por palavras como essas que afirmamos que alguns são convencidos, mas não convertidos. Tá? Justificação. Por natureza, o homem não somente é filho do mal, mas é também um transgressor e um criminoso. Na regeneração, o homem recebe uma nova vida e uma nova natureza. Na justificação, uma nova posição. Tá? Aí tem aqui Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem ou destituídos foram da glória de Deus. A justificação pode ser definida como o ato de Deus pelo qual ele declara justo aquele que crê em Cristo. A justificação é um ato declarativo. Não é algo operado no homem, mas sim algo declarado a respeito do homem. Remissão da pena. A pena para o pecado é a morte. Se o homem for ser salvo, esta pena terá que ser removida primeiro. Foi removida pela morte de Cristo. E é na morte de Cristo que sofreu o castigo de nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro. Vamos ler Romanos 5:12. Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isto que todos pecaram. Você vê que o pecado não entrou por causa de Eva. Quem comeu primeiro? Eva ou Adão? O primeiro foi Eva. Então o pecado entrou por meio de Adão. Não de Eva. Eva foi enganada. Tá? Porque quando Deus disse para o homem não comer, Deus disse a sentença e explicou para o homem que não explicou como deveria para Eva. Tá? Porque Adão, o primeiro homem a nascer sem ter o contato humano, sem ter relação sexual entre um homem e uma mulher. E Jesus é o último Adão, também que nasceu sem ter um contato sexual entre um homem e uma mulher. Tá? Agora, 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Que diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para o pecado pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Tá bom? A gente vamos parar por aqui, tá? Presta caneta aí, por favor. Vamos dar sequência na próxima aula, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Vou marcar aqui que nós paramos. Tá bom? Vamos orar para a gente concluir? Vamos, Senhor. Estou grato por essa aula, porque é muito bom falar do Senhor e da pessoa do Espírito Santo. Não há outro além de Ti para nós. Muito obrigado, porque através do Seu sacrifício a gente pôde ser regenerado, justificado
e em breve seremos glorificados. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. E graças a Deus, tá? A gente encerra por aqui em nome de Jesus. Um forte abraço.